Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à sessão aí de treinamento do Turnitin Originality. Eu sou o Bruno, eu vou estar com vocês aqui pela próxima hora e meia. Junto com a gente tem do lado do IFES aí o professor André Romero, também nos acompanhando aí. E vejo que já temos aqui 67 pessoas, agradecendo já pela pontualidade. Dalva, bom dia. Professora Rita também, bom dia. Já estão aí utilizando o chat, professor Roberta, Mariana, Ellen, Vinícius, tem bastante gente chegando aí já. Algumas recomendações, antes de eu passar a palavra para o professor André, ele vai dar umas palavrinhas com vocês. É o seguinte, então a gente está no formato web, nós já temos aí mais de 70 pessoas, a ideia é a gente subir, tivemos quase 300 professores inscritos, então vocês estão vendo o chat, algumas pessoas já estão usando. Reparem que no chat, pessoal, tem uma opção de você mandar mensagem para anfitrião e palestrante, que no caso somos eu e o André, ou todos. Para todos, abre para todo mundo. E também teremos no chat, na sessão a opção de Q&A, Q&A. Vocês estão vendo na barrinha inferior de vocês um Q&A. Lá vai servir para quê? Para a gente organizar perguntas e respostas. Porque eu vou apresentar para vocês e eventualmente vocês vão ter dúvidas, certo? Só que às vezes no chat a barra rola, né? A mensagem de vocês fica lá para cima e eu não consigo ver e retomar as dúvidas de vocês. Se vocês colocarem lá no perguntas e respostas para ficar organizadinho, eu consigo eventualmente ir parando e respondendo as perguntas de vocês. Tá bom? Combinado assim? E essa é a recomendação principal. A outra informação que eu preciso dar é que o webinar está sendo gravado. Então, vocês vão poder consultar tudo depois, se precisarem. E também, eventualmente, os professores que não puderam participar vão poder receber a gravação tranquilamente. Então, professor André, bem-vindo aí, bom dia, e são todos seus. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos colegas servidores que estão nos acompanhando e que, porventura, também nós temos alunos. Bem, primeiro, até que fim esse dia chegou, né, Bruno? Que a gente tem conversado bastante para que esse treinamento possa acontecer com todos os nossos servidores. O Instituto Federal aqui do Espírito Santo, e Bruno sabe um pouquinho também a respeito disso, trabalhou bastante que a gente pudesse fazer a contratação de uma ferramenta adequada, né, e uma ferramenta de qualidade para que a gente pudesse ter aqui em nossa instituição e permitir, né, aos nossos servidores uma ferramenta que pudesse permitir uma avaliação em termos de similaridade ou em termos de plágio. Isso é muito importante em termos dos nossos colegas, e, enfim, não só dos programas de estrito sensu, para os nossos cursos também, lato sensu, os cursos de graduação, inclusive os cursos técnicos, em termos, né, dos seus trabalhos pedagógicos ou não, as questões das questões das nossas revistas também, né, os nossos editores que trabalham com os artigos que chegam para avaliar seus artigos. Enfim, a ferramenta é de extrema qualidade, fácil utilização. E a ideia é que o Bruno vai passar aí para que vocês possam fazer o uso disso. Por fim, eu gostaria de falar para vocês, a nossa instituição, o Turnitin, o Bruno vai comentar isso com vocês, ele consegue ser integrado ao módulo, ao Moodle, né? Consegue a plataforma Moodle. A gente já conversou aqui na instituição, essa integração, ela precisa acontecer diante de uma versão do Moodle que o IFES deve fazer isso daí, já conversei com a Mariela, até meados de julho, que é a versão 3.5. Mas o Bruno vai mostrar como acontece, é muito simples. Depois que fez essa integração do Turnitin com o Moodle, é muito fácil de ser utilizado. Tá, então, agradecer a presença de vocês e passar aí a palavra para o Bruno. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, professor André. E fica à vontade para fazer qualquer intervenção aí, que a hora que você precisar na minha fala, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Pessoal, então já temos aí, deixa eu ver, 106 pessoas. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Então hoje vamos falar do Originality, é o nome da ferramenta, tá?
Não precisa decorar, vocês vão ter um site para usar, então é só para vocês saberem como a gente chama a ferramenta, e aí também para já dar um pouquinho de ideia do que a gente vai falar, de originalidade, né? É uma ferramenta bem completa, como o professor André falou, tem bastante coisa para a gente explorar. O ponto principal da nossa conversa de hoje vai ser entender a essência da ferramenta e aprender o fluxo para utilizar. Então, ela vai ser uma sessão um pouquinho teórica e um pouquinho prática, tá? A gente tem que dar essa teoria. Eu sei, a teoria às vezes é um pouco frustrante, muita gente gosta de fazer e aprender. Só que se a gente não entender alguns conceitos fundamentais para utilizar a ferramenta, o uso dela acaba ficando prejudicado. Esse entendimento principalmente do que é plágio, né, do que é similaridade, porque muitas vezes, ou vocês nunca ouviram falar da Turnitin, estão vindo agora, ou muitas vezes as pessoas, né, no geral, têm um conhecimento da Turnitin um pouco equivocado, né, de um caça-plágio, sendo que vai muito além disso. Isso está pressuposto também, né, a parte de identificar as más práticas, e não vou nem falar só do plágio, más práticas, só que vai muito além. Vocês podem fazer muita coisa interessante para melhorar a originalidade do trabalho, por isso que a gente chama dessa forma. Então, eu sou o Bruno Lancelotti, eu sou consultor de serviços profissionais e educacionais da Turnitin América Latina. Aqui no Brasil, a gente já tem bastante parceria, bastantes instituições que utilizam, e eu acho que é bem interessante a gente fazer esse comentário, porque vocês estão agora fazendo parte de um grupo, né, grande de usuários no mundo mesmo. A Turnitin já está presente há mais de 20 anos aí em instituições de peso. Começou nos Estados Unidos e foi espalhando. Alessandro, só respondendo um comentário que eu estou olhando aqui, por enquanto eu estou conseguindo acompanhar, daqui a pouco fica meio difícil, mas o Alessandro falou do material teórico. Eu vou passar, sim, o manual, a apresentação vocês vão receber por vídeo, fiquem tranquilos. E aí, para começar, para a gente aquecer as turbinas aí nessa manhã de quarta-feira, eu vou passar para vocês um link, tá no chat. É um link para participação numa atividade. É uma atividade muito simples, é pela plataforma Menti. Eu não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar dessa plataforma. Mas vocês vão entrar nesse link. Se vocês clicarem no link, vocês vão direto para a pesquisa. Já podem se situando aí. Vocês vão ver essa tela que eu tô projetando agora na janela do Menti, né, nessa pesquisa. E vocês também podem usar o celular para apontar para o código de barra, se vocês quiserem. Né? Se vocês quiserem usar o celular para não usar o computador para duas coisas, vocês podem usar pelo celular. É só apontar o código de barras, né, o leitor de código de barras para o QR Code que vocês estão vendo na tela. Eu vou esperar, estou vendo o número das pessoas aqui, eu vou esperar algumas pessoas entrarem, né? Afinal, temos 120 participantes, então eu quero ver pelo menos 100 pessoas aí participando da nossa pesquisa. Algumas pessoas já conseguiram entrar, então eu vou dar mais ou menos um minuto aí para vocês conseguirem entrar. E aí a gente já começa. Então, vocês vão ver essa tela de recepção por enquanto. Dá mais alguns segundinhos aí. Já temos aí umas 30 pessoas. Esperando subir um pouquinho mais o número. Não tem certo e errado, tá? É para saber realmente conhecimento prévio de vocês, quem vocês são, o que vocês esperam da ferramenta. Então, é bem tranquilo e é tudo anônimo, tá? Já temos aí umas 40 e poucas pessoas. Vamos subir mais um pouquinho esses números. Quem não conseguiu entrar pode ir pelo código de base. Se vocês preferirem digitar mente.com, inserir o código 82047310 na janelinha que vai aparecer, ou ir direto pelo link que eu coloquei no chat. Vou colocar de novo para facilitar. Vou dar mais 15 segundinhos para vocês entrarem. Quem não conseguiu entrar, tá pegando o dispositivo, vocês podem entrar pelo link que está no chat. Eu vou virar a página para a gente começar e otimizar o tempo, tá bom? Obrigado aí para quem já entrou. Então, vamos lá. Primeira coisinha que eu quero saber de vocês, agora vocês já devem estar vendo aí uma área para preencher com o departamento de vocês. Matemática, biblioteca, professor, eletrotécnica, geoprocessamento. Vou lendo alguns aqui. O que fica maior é o que tem mais gente preenchendo. Biblioteca, por enquanto, está maior. Física, metalurgia, agroindústria, tutor,
CEFOR, deve ser algum departamento aí de vocês. Ciências Agrárias, Porto, CRA, departamento aí, as siglas. Legal, vai ficar bonita a nossa nuvem. Quanto mais gente preencher, mais legal fica. EduCimat, tem muitas siglas aí, depois vocês me explicam o que são, que eu posso até imaginar o que são, mas são internas, né? Legal, mecânico. Então, acho que todo mundo vai fazer, pelo que eu estou vendo, todo mundo vai ter boas oportunidades de usar aí. Letras, aí é minha área, hein? Gostei de ver, colega aí. Legal. Avançando um pouquinho. Aí ela me respondeu lá que eu senti referência em AD. Conhecimentos prévios. Em relação a Turnitin, o que é a primeira coisa que vem à cabeça? Já ouvi falar, não conheço, mas não conheço o suficiente para fazer um bom uso. Conheço e já tenho um nível razoável. Ou sou muito bom, já uso, sou capaz de explicar para alguém, ensinar alguém a usar. Tem gente que tá craque aí. Vou contar com a ajuda desse craque aí para me ajudar. Olha lá. Mas é uma pessoa, só 3 pessoas falam que já tem um nível ok, mas a grande maioria tá lá, não conheço. Então vamos conhecer hoje, né? Estão me conhecendo aí? Olha vocês lá. Legal. Então, avançando, obrigado para quem respondeu. Qual deve ser a porcentagem máxima de similaridade? Similaridade, reparem na palavra, essa palavra é importante. 0, 10, 1 a 10, 10 a 20, 20 a 30, ou depende? Essa pergunta vai fazer sentido depois, quando a gente começar a explicar o que é o relatório de similaridade, que é a grande base aí do trabalho que a gente vai fazer. Algumas pessoas respondendo no chat, entre 1 e 10, outras pessoas aqui. A grande maioria falou que depende. Depende de vários fatores. Que é uma resposta coringa, mas é uma resposta muito, muito interessante. E aí outras pessoas vão dando ali seus palpites. 1 e 10. E aí tem a questão institucional também, né? Envolvida. O que a instituição vai considerar aceitável, não, né? Similaridade. Agora, a pergunta que talvez alguns já estivessem esperando, diferente da similaridade num trabalho acadêmico, e a porcentagem de plágio? Qual que deve ser aceitável? Se é que deve ser aceitável, qual porcentagem que vocês acham? 0, 1 e 10, a mesma coisa da anterior, mas agora eu estou falando de plágio. Interessante. Grande maioria foi no 0. Faz sentido, né? Se a gente pensar assim com conhecimento prévio, faz sentido, né? Plágio a gente sempre associa a uma coisa negativa, né? Uma coisa que não deve acontecer. Mas talvez o plágio também possa ser uma boa oportunidade de ensinar alguma coisa, quem sabe, né? Obrigado pelas respostas. Agora, vamos pegar, de novo, o conhecimento prévio, não tem certo ou errado. Vocês estão avaliando, eu vou mostrar o documento na tela, e vocês vão me dizer se vocês aceitam, rejeitam, revisam esse relatório, aceitam com ressalvas ou não sei o que fazer. Vocês olham esse trabalho, vocês veem um número lá, 17%, umas cores. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Mas o que vocês fariam nessa situação? Eu vi 17%, é tudo que eu tenho. É só isso que eu tenho para dar uma resposta. Reviso o relatório. Rejeito. Não sei. Aceito. Aceito com ressalvas. Interessante. Depois a gente vai fazer de novo para a gente ver como é que mudou a percepção de vocês. Se mudou. Beleza. Olha lá. Acho que a quase maioria, não está na maioria ainda, mas quase metade aí revisariam, né? Algumas pessoas aceitariam com ressalvas. A Rita falou que aceitaria no chat. Legal, gente. Então é isso. Fiquem com mente essa pesquisa, vocês podem deixar aberta, tá? Que a próxima parte a gente vai para avaliação depois. Então, se vocês quiserem deixar a janelinha aberta aí no cantinho, deixa ela aí, não precisa fechar não, tá bom? E a gente depois vai para a continuação. Bom, então vamos direto ao ponto. Na sessão de hoje, a gente vai
revisar alguns aspectos teóricos de integridade acadêmica, similaridade e originalidade, porque eles são essenciais. A gente vai aí para a parte prática, a gente vai explorar o originality de alguns caminhos, partindo de alguns jeitos. Todos os caminhos vão levar ao relatório de similaridade. Sabe aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma? Roma é o relatório. Então, independentemente se você vai usar pelo Moodle, se você vai usar pelo site ifs.turnitin.com, independentemente, você vai chegar no relatório. Então, a explicação do relatório vai valer para as duas situações. Então, a gente vai analisar as fontes, a gente vai entender o que são os filtros de exclusão, a gente vai entender o que são as marcas de alerta e também a gente vai aprender o que são os metadados, que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, dados do documento. E aí eu vou mostrar para vocês como que vai ser no Moodle quando vocês eventualmente conseguirem utilizar, tá bom? Então, de novo, pedindo aí, fazendo recomendação de perguntas, vocês coloquem ali no Q&A para ficar mais organizado, para eu conseguir ver, porque no chat às vezes eu vou perder. Então, se vocês tiverem perguntas e respostas, eu vou parando e olho, tá bom? Vamos em frente. Integridade acadêmica é um conceito que, de acordo com o Centro Internacional de Integridade Acadêmica, diz respeito ao comprometimento com esses 6 valores fundamentais. Quais são esses valores fundamentais? Honestidade, confiança, justiça, respeito, responsabilidade e coragem. Valores um pouco abertos, um pouco genéricos, todas coisas boas, todas coisas louváveis e que devem ser exercidos aí por todos na instituição. Então, aqui, num prédio, a gente está vendo pessoas no corpo docente, pessoas na área administrativa, diretores, bibliotecários, professores, tutores, todo mundo aqui no centro dessa corrente, porque vocês estão fazendo a ligação dos valores da instituição com os discentes, com os alunos, com as pessoas que estão aprendendo. E os discentes, eles estão em diferentes etapas da sua jornada de aprendizagem, né? Mas eles têm que aprender que, como pesquisadores, independentemente se você está na graduação, se você está na pós, se você está no mestrado, no doutorado, no pós-doc, não importa. O compromisso vai ser sempre pessoal, é índole. Você quer ser respeitável, você quer ser confiável na sua comunidade. Desde o desenho daquele projeto de pesquisa até a escrita e posterior publicação. Tudo isso deve ser regido por aqueles princípios éticos que eu falei antes. E todo mundo tem que estar no mesmo barco, tá bom? E aí, o que é um trabalho original? Se a gente está falando de originality, né, originalidade em inglês, o que seria um trabalho original? Será que eu estou falando de um trabalho inédito? Será que eu estou falando de um trabalho criativo, um trabalho inventivo? É claro que eu posso ter um percentual de cada uma dessas coisas num trabalho acadêmico, mas a gente sabe que a escrita acadêmica, às vezes, ela vai ser redundante, no sentido de ela usar muita citação, então ela vai ter muita repetição, né? Ela vai ser muito coincidente, ela vai ser muito referente, né? Então ela vai fazer muitas referências a outras obras, a outros trabalhos. Então a gente sabe que um certo grau de similaridade é esperado e a gente vai ter essa similaridade sempre compilada agora. A gente vai conseguir compilar tudo que tem de igual no trabalho com fontes. O que são as fontes? São as fontes que eles usam para fazer as pesquisas. Basicamente, internet, artigos, periódicos, trabalhos publicados, etc. Tá? Então, criatividade, a minha orientadora de mestrado me falava assim, olha, você pode ter uma abordagem diferente, mas a criatividade ela vai ser muito relativizada, né? Ela vai ser muito relativa num trabalho acadêmico, porque você tem realmente que fazer referência, você tem que concordar com um certo autor, refutar, e tudo isso faz parte do processo de escrita. Então, mais do que tudo isso, original é um trabalho que a gente consegue rastrear a origem, sabe? Aqueles recursos que a gente rastreia a origem, e fala assim, eu sei que foi o Bruno que fez esse trabalho, né? Então, você consegue saber que mesmo tendo citações, paráfrases, resumos, que todos esses são componentes válidos de um trabalho e não diminuem a originalidade dele, o trabalho é rastreável. Eu consigo falar, foi ele que fez, foi ela que fez. E aí a gente tem que fazer os alunos entenderem que isso aqui é proibido. O que é proibido? Fabricar provas, fabricar correlações, fabricar dados. Eu não estou falando de plágio, é diferente de plágio. É uma coisa diferente, é uma invenção, é realmente estabelecer uma correlação espúria.
Por exemplo, falar assim, eu vou correlacionar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O número de pessoas que se afogaram numa piscina com o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu ao longo dos anos. É super absurdo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele negócio do efeito borboleta. Mas as pessoas, muitas vezes, para provar um ponto, para provar uma hipótese, elas vão estabelecer correlações espúrias e fabricar. Falsificar também é uma coisa proibida, é uma coisa que a gente tem que ensinar aos alunos, que não se pode mentir, né? Não é plágio, mas você inventar informação, você inventar autor, então você inventar conteúdo, você inventar autor, isso é uma coisa que deve ser proibida. E o terceiro pecado aí, que a gente brinca, o FFP, o P é o plágio, né? O plágio que você não dá crédito. Então, você pode citar, você pode colocar tudo que você quiser desde que você dê crédito, né? Ou você até dá crédito, mas muda muito pouco. Então, o plágio ele é um pouquinho subjetivo nesse sentido. Por quê? Porque se você, por exemplo, se apropriar de uma ideia e mudar as palavras, continua sendo plágio, mesmo você tendo mudado. Não é quando ele é literal, não é só o literal, né? Então, olha, que ficou em inglês, desculpa, eu vou traduzir para vocês. Qual que é a cara, né, da má conduta aí do plágio? Então, eu vou passar bem rápido, são 10 elementos aqui, só para a gente entender como isso pode acontecer. Clonagem, ou seja, aí é literal, ipsis literis, um texto ovelhinha Dolly ali. Ctrl+C, Ctrl+V, quem nunca, né? Quem nunca? É o comando mais usado no computador. Desde a invenção do computador, copia e cola, né? É o que a gente mais usa, gente, o dia inteiro, né? E fazer isso para um trabalho acadêmico, infelizmente, ainda acontece. Encontrar e substituir, então você muda palavrinhas, você só substitui termos-chave, mas mantém ali a ideia essencial da fonte. Continua sendo uma má prática. Remix faz uma mistura ali de paráfrase com várias fontes. Aí você não sabe quem que é o autor, você talvez cite um, né? Sendo que você pegou pelo menos 3, 4, talvez cite apenas um. Reciclagem é quando você se apoia muito generosamente aí nos trabalhos anteriores, né? Seus mesmo, só que sem citar. Aí já está um caso mais de autoplágio, né? Talvez, porque você pega o seu trabalho e você não se referencia, você recicla e publica de novo. É plágio de si mesmo. O autoplágio, o nome já diz, é plágio. Híbrido, né? É uma combinação de fonte citada com parte inventada. Então é a questão lá de fabricar, né? Que a gente estava falando, ou de falsificar. Mashup é uma mistura de material copiado de múltiplas fontes. Fica mais difícil de rastrear. Aí vocês estão vendo coloridinho, né? Nessa parte aqui, porque a Turnitin ela consegue rastrear porque é um robô. Mas se fosse o olho humano, ficaria muito difícil, né? Uma estratégiazinha ali, o cara mistura e dá muito mais trabalho do que aprender a fazer direito, né? A fonte não encontrada. Então, às vezes a pessoa vai e não acha o autor, não fez a anotação direito lá da fonte, não lembra, né? Não fez não catalogou direito, inventa. E aí dá informação inexistente. O agregador, né? Como se fosse um podcast. Você coloca a citação ali, mas não tem trabalho original. Isso aqui é interessante, o agregador. Por quê? Porque muitas vezes os alunos eles falam, mas professor, eu citei. Se eu citei, pode. Só que você pode ter um trabalho composto 100% de citação? Será que ele é um trabalho original? Né? Um trabalho que está feito 90% com citação alheia e 10% com uma ideia original? Talvez não seja esse o caso, né? Principalmente citação direta. Né? Aí tem recursos, paráfrase, resumo. E por fim aí, o retweet. É aquele reprodutor, né? Pega um trabalho de outra pessoa e faz uma paráfrase mal feita. Simplesmente reproduz ali e fala, mas eu mudei, eu troquei por sinônimo. Então, só algumas ideias que culminam nesse espectro. Então, não é só o plágio, né? E vocês já devem estar pensando aí nos casos de vocês, com os alunos de vocês, né? O plágio ele tem muitas caras, né? As más práticas elas têm muitas caras, tá? Indo desde o pensamento original até a condenável compra e venda de trabalhos, né? Bem, então, por que isso acontece? Né? Vamos entender os motivos que levam a isso e o que a gente pode fazer com a ferramenta para ajudar a não acontecer. Então, o que é o plágio no sentido acadêmico? É você apresentar
como sua, uma ideia que é de outra pessoa, seja uma obra, um projeto, né? Então, você pode fazer isso desde que você dê crédito à fonte, né? E aí, por quê? Quais são as principais razões aí pelas quais as pessoas plagiam ou cometem essas más práticas? Aí ela vai falar, não, é quase a mesma coisa que eu penso, então eu não tenho como mudar, não dá, é perfeito isso aqui, né? Ou será que eu tenho que fazer? Então é desconhecimento das normas, né? Como que eu faço? Faltou na aula de metodologia científica, não aprendeu a norma APA, ABNT, que seja. Não entendi, não lembra de onde tirou, não fez uma anotação de referências ali, né, satisfatória, não vou conseguir, tenho pressão de prazo, não consigo entregar a tempo, aí eu compro um trabalho, aí eu peço para outra pessoa fazer, aí eu procuro na internet e colo um trabalho que já foi publicado. Então a gente tem que entender que a aprendizagem é um processo, e aí a gente vai entrar para evitar o plágio, né? O plágio que é uma prática, como vocês estão vendo aí, super antiga, mas que está aumentando por causa justamente do desenvolvimento tecnológico. Com a pandemia, né, o plágio, infelizmente, aumentou bastante, né, a quantidade aí de plágio e tudo mais, tá? Já vou olhar as perguntinhas aí que estão chegando. Bom, então... Ah, desculpa. Então, assim, a gente tem que... Com a ferramenta, a gente tem um dilema aí que é institucional. A Turnitin, ela fornece a ferramenta que compila dados brutos. E aí, o que eu vou fazer com esses dados vai depender muito da abordagem da instituição. O André, tive umas conversas anteriores já com alguns diretores, coordenadores, e talvez exista uma diretriz institucional de quando vocês vão utilizar, como vocês vão utilizar. A Turnitin fornece a ferramenta e o uso ele é variado, né? E que bom. Então, existe o caminho da prevenção. A prevenção é assim, eu vi que tem algumas pessoas da biblioteca. Você não pode... vou refrasear, falar de novo. Você é obrigado, né, a publicar os trabalhos num repositório público, né? Pela CAPES, você tem que colocar lá tese, dissertações. Então, você tem que colocar. E aí, você tem que prevenir que trabalhos que contenham más práticas, que contenham eventuais problemas, sejam publicados, porque senão é o nome da instituição que vai ficar lá, um trabalho ali publicado que contém material de plágio, passou, né? Então, prevenir. Mas tem um trabalho também que pode ser feito anteriormente, de detectar esse plágio e, a tempo, né, de realizar alterações ali, de falar para o aluno, olha, modifica isso aqui, ou mesmo de tomar alguma medida administrativa. Aí a escolha é da instituição. Se eu pegar, eu vou, por exemplo, suspender a pessoa por uma semana. Não sei, né? São ideias. Mas esses caminhos, eles têm que ser discutidos, tá? Diante da ferramenta. Tudo bem? Então, agora vamos para a parte prática. Eu vou parar para ler aqui o comentário do Henrique. O que seria considerado... Henrique perguntou aqui no perguntas e respostas. Eu vou ler para todos. O que seria considerado se eu fizer referência em uma atividade? Já que existem respostas que não tem como reescrever. Aí as referências, Henrique, a princípio, elas têm que ser citadas. O que você não cita, né, num trabalho acadêmico? Quase nada, né? Quase nada. Você não cita, talvez, as partes que conectem as ideias que você está articulando ali. Então, os trabalhos que você está referenciando, toda a sua pesquisa bibliográfica, você vai articular de uma forma ali coerente, né, sempre com argumento, com as suas hipóteses e tudo mais. No caso, por exemplo, de algo que não tem como ser parafraseado, né, que eu estou entendendo a reescrever aqui com paráfrase, aí você faz uma citação literal, que é perfeitamente aceita. Tem um jeito para fazer isso, né? Então, você tem ali, pela norma, por exemplo, a BNT, você coloca entre aspas, você coloca o autor entre parênteses, o ano de publicação. Se exceder 3 linhas, você coloca em bloco de texto. Isso aí é formatação, né? E aí também colocar esse trabalho na sua bibliografia. Referências bibliográficas, ele tem que estar lá, tem que ter referência e citação batendo. Se você usou o autor no texto, ele tem que estar na sua bibliografia. E isso é perfeitamente aceito. E você tem filtros também para te ajudar a analisar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o que é citação num trabalho? Você consegue olhar o que tem de citação e tirar citações para ver o que sobra, tá? E aí você vai ver o quanto de original que tem no trabalho. Você vai falar, 20% eu tenho de citação direta. É muito? É pouco?
Isso é uma coisa institucional, não é a Turnitin que vai falar o que é muito e o que é pouco, tá? E aí, o participante anônimo perguntou aqui, se eu estiver fazendo um resumo de um artigo, vai dar bastante similaridade? Sim. A similaridade, ela vai depender, tá? Similaridade, e é importante frisar essa palavra, né? Porque que bom que a pessoa aqui falou, vai dar similaridade, não vai dar plágio. Porque o plágio, ele só acontece quando você falha nessa identificação. Então, o trabalho, dependendo da sua característica, ele vai ter mais ou menos similaridade. Por exemplo, um resumo de um artigo, óbvio, vai ser maior. Você está resumindo, então você está pegando aquele artigo, você está citando. Tem um jeito certo de fazer isso. Então, a similaridade, e aí me leva a um outro comentário. Será que dá para você deixar um percentual de similaridade estanque na instituição? Falar, olha, trabalhos abaixo, ou melhor, acima de 20% serão rejeitados de similaridade. E eu tenho, por exemplo, um resumo. Eu tenho um trabalho que reproduz código penal. Tem trabalhos que essencialmente são mais similares do que outros, né? Então, aí a discussão é institucional. O que vocês podem fazer com esses trabalhos, se vocês teriam que tomar alguma medida, pedir para a pessoa alterar ou aplicar filtros no próprio relatório. Eu vou mostrar para vocês esse filtro, vai ficar mais claro para vocês. Bom, não tem mais dúvida aqui. Deixa eu ver. Rosana, vou ler a da Rosana e depois eu... Ah, sim, gravação. Sim, pode levar para os alunos depois. A discussão tem que ser ampliada, Rosana. E com certeza eu acho super válido levar para os alunos e envolvê-los no processo, principalmente quando estiver integrado com o Moodle. E eu vou já explicar o porquê, tá? Porque hoje, sem a possibilidade de integração com o Moodle, os alunos não terão diretamente a visibilidade da ferramenta, a não ser que eles sejam cadastrados como instrutores, né, no ambiente nativo, o que não é uma prática recomendada. Então, a princípio, o jeito de os alunos verem esses relatórios vai ser através do Moodle, tá? Então, é bom ficar com isso no radar. O André já está iniciando as conversas aí para essa atualização, então é questão de tempo, mas acho que é super válido você levar para os alunos, sim. Rosana. É a Marise, é a última que eu vou ler, depois eu volto aqui. Software permite desconsiderar manualmente as citações diretas. Exato, Marise, são os filtros de exclusão, tá? Eu vou mostrar para vocês. Bom, então beleza. Vocês hoje, no ambiente nativo, que é o ifs.turnitin.com, não tem muito segredo, ifs.turnitin.com, vocês podem até entrar lá, vocês talvez tenham um login, talvez não tenham. Quem cria o login para vocês é o administrador, ou seja, as pessoas da instituição que já têm acesso à ferramenta, que hoje tem algumas lá, né? O André depois pode confirmar quem tem e quem não tem. Se vocês não têm e desejam ter esse acesso, verifiquem a viabilidade com a administração da ferramenta. No caso, a pessoa aqui de contato hoje é o André, né? Que está aqui com a gente. Verifiquem com ele, fala, André, eu quero um acesso como instrutor, e ele vai criar para vocês o acesso direto. Aí vocês vão receber um e-mail, tá? Verifiquem na caixa de entrada de vocês, ele chega lá no reply@turnitin.com. E vocês podem aí criar o seu login e a sua senha para entrar no site ifs.turnitin.com, tá bom? É o site exclusivo para vocês. E agora vamos aí, sem mais delongas, para a ferramenta ao vivo. Então, primeiro eu vou mostrar o uso direto desse site, né? Que para vocês vai ser o ifs.turnitin, para mim ele está um pouquinho diferente aqui, né? Então, onde vocês estão vendo esse TII, PES aqui, não sei o quê, vai ficar ifs, né? ifs.turnitin.com, tá? E aí vocês vão ter uma visão um pouco diferente da minha, porque a minha já está povoada, né? É a primeira vez que vocês entrarem, então depois que vocês fizeram aquele... Vou mostrar de novo. Depois que vocês fizeram a ativação aqui, ó, né? Que ele fala assim, como configurar sua conta, como criar o seu acesso, você vai criar sua senha e tal, vai fazer o primeiro login, você vai ver uma tela em branco aqui, basicamente, tá? Então você vai ter na parte esquerda superior aqui, meus arquivos, né? Aqui você tem o início, meus arquivos, lixeira, ajustes, tá? Então, é bem fácil de entender aqui. Eu vou começar pelos meus arquivos. Aqui vai ser a sua área central, a sua área de trabalho, como se fosse um Google Drive. Para quem usa, né, essa ferramenta assim, de nuvem, é muito parecido. Você pode criar pastas, tá? Você pode criar pastinhas. Você pode jogar os trabalhos em qualquer uma dessas pastas, inclusive na pasta principal. Eles ficam aqui sem estarem atribuídos a uma pasta. Essas pastas, possivelmente, podem ser qualquer coisa. Possivelmente, elas podem ser qualquer coisa.
Então, você pode criar pastas, por exemplo, para uma determinada tarefa, para uma determinada entrega. Tem uma pasta para TCCs de 2022. Tem uma pasta para qualificações de 2022. Eu posso também ter pasta para aluno. Pasta do fulano, pasta do ciclano, pasta do beltrano. Eu posso criar quantas pastas eu quiser, da forma que eu quiser. Não interferimos nisso aqui. Pode ser que haja uma diretriz institucional para o uso dessas pastas. No entanto, esse uso aqui é pessoal, individual. Então, vocês vão fazer o uso que vocês quiserem dessas pastas, tá? Vocês vão criar de acordo com a necessidade de vocês. Tudo bem? Então, daqui a pouquinho eu volto aqui. A lixeira, ela vai servir para vocês, obviamente, excluírem os trabalhos que vocês não quiserem mais ter no ambiente de vocês. Inclusive, vai servir para vocês excluírem trabalhos que forem indexados equivocadamente. E agora eu preciso fazer uma pausa para explicar o que é indexar. Toda vez que você sobe um trabalho, toda vez que você usa a ferramenta, você vai ter a opção de indexar esse trabalho ou de não indexar esse trabalho. O que significa indexar esse trabalho? Quando você faz um upload, vou mostrar aqui para vocês, eu vou selecionar um arquivo, então você vai pegar um arquivo qualquer aqui, você vai abrir, e aí você vai dar alguns dados, né, desse arquivo. Então esse aqui é o trabalho do Joãozinho, eu posso falar aqui é o João Pereira, sei lá. E aí eu posso colocar aqui o título do trabalho dele, né? Então, tese final, sei lá. E aí, eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, índice para o repositório da sua conta. Então, conforme o IFES começou a usar a Turnitin, vocês agora adquiriram também uma hospedagem na Turnitin, no nosso servidor. Todos os trabalhos que forem feitos na instituição de vocês podem ser enviados para esse banco de dados. Qual que é a vantagem de você mandar, ou seja, de você marcar essa opção de enviar trabalhos para repositório? A vantagem é que se houver alguma cópia, algum plágio de algum trabalho dessa instituição, ou seja, da sua instituição, você vai conseguir detectar. Ao passo que se você não marcar, quando você envia um trabalho, esse trabalho não vai ficar disponível, tá? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. O André, eu posso divulgar essa informação? É que o André está divulgando aqui, me passando uma informação de um link. E Pode aí chegou sim. só para... Ah, legal, obrigado. É que chegou só para mim aqui, eu não sei se você queria que eu passasse, mas acho que já foi passado aqui o link pelo Wanderson também, como solicitar. Então, já estamos resolvendo essa parte. Então, essa parte da indexação é importante. Mas vamos supor que você indexou um trabalho por engano. Essa tese do Joãozinho, ela não era final. E aí, ela era preliminar. Ela não era final. E eu indexei por engano. Esse trabalho foi parar aqui nos meus arquivos e ele vai dar um falso positivo lá no futuro. Porque o que vai acontecer? Quando eu mandar a tese final do Joãozinho, ela vai coincidir com a parcial. Então, eu quero excluir a parcial. Eu não quero que a parcial fique armazenada. Eu quero armazenar a final. Como que eu faço para excluir a parcial? Aí você vai clicar no arquivo que você quer, que você mandou por engano. Você vai nos 3 pontinhos e você vai deletar. Automaticamente, esse trabalho vai parar na sua lixeira. Vai ficar no lixinho aqui. Eu tenho alguns. E aí, você pode restaurar, falar, não era para deletar, não. Ele tem que ficar lá. Mas, se você cometeu essa indexação aí por engano, né? Se você fez essa indexação por engano, você pode simplesmente desfazer por aqui. Vem na lixeira, seleciona de novo o trabalho, ao invés de restaurar, você vai esvaziar a lixeira. Como se fosse mesmo no computador. É aquela coisa. O arquivo da lixeira você deleta e acabou. Não consegue mais acessar. Então, aqui você está dizendo para a Turnitin, olha, não quero que esses trabalhos fiquem mais no repositório da instituição. Eu quero tirar esse trabalho aqui. Cometi um engano. Aí você esvazia a lixeira e você limpa. Tá? Olha, está esvaziando. Quer dizer, então não é imediato, tá? Essa conta aí de, então vai parar de dar similaridade lá, o falso positivo que eu falei. Na hora, não. Ele demora um pouquinho, demora um dia, 2.
É o tempo de limpar lá no servidor que fica nos Estados Unidos. Então, eles estão fazendo, não uma pessoa, é um robô, né? Mas demora um pouquinho. E aí, a ideia é essa, tá? Então, a lixeira, bem simples. E, só para concluir, os ajustes. Aqui nos ajustes, basicamente, você vai ter algumas configurações pessoais. Essas configurações só vão afetar a sua conta, tá? Então, quando você está usando aqui, eu estou logado, ó, tá o meu nomezinho aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, né? Então, eu estou mexendo na minha conta, então eu posso mexer com uma certa liberdade, tá? Compare os envios, ou seja, todos os trabalhos que entrarem, ao seguinte conteúdo. A Turnitin, ela, como eu falei para vocês, tem base de dados. Nossa grande força são os dados e a comparação que a gente faz desses dados com os trabalhos que entram. E aí, aqui vocês estão vendo que está tudo selecionado, certo? Então, o que significa? Significa que a gente está varrendo. Todo trabalho novo que entra, a gente está percorrendo os trabalhos enviados. O que são trabalhos enviados? São trabalhos enviados pela sua instituição e todas as outras. Todos os trabalhos de aluno, todos os trabalhos de alunos que entraram na Turnitin por mais de 20 anos estão nessa base de dados. Aí você vai falar, nossa, tem trabalho só em português? Não, tem trabalho em inglês, em espanhol, em chinês, em russo, em todos os idiomas. E a gente vai percorrer todas as bases de dados, todo o trabalho novo que entra. A gente vai fazer uma comparação. Além desses trabalhos, a gente tem a internet. Essa indexação de sites da internet, ela é dinâmica. Ou seja, ela vai sendo refeita, né? A internet, ela é dinâmica. Você sabe, tem site que entra no ar, tem site que sai do ar. A parte boa da Turnitin é que ela hospeda conteúdo da internet, ela traz para o servidor próprio. Então, ela não vai simplesmente, por exemplo, falar, esse site aqui estava dando similaridade, mas agora não tem mais esse site, então eu não consigo mais ver o texto. Porque a Turnitin vai guardar todo o conteúdo do site em cache, né, que é o termo técnico aí da memória. Então, vai ficar gravado o texto daquele site, e aí mesmo que o site tenha saído do ar, você consegue acessar. Isso é bem legal, tá? Então, na parte de internet. O que é referência cruzada? Aqui é uma tradução, acabou ficando diferente aqui, mas eu estou falando do repositório do Crossref. O Crossref, se vocês quiserem, pode pesquisar aí, crossref.org, se não me engano. O Crossref é uma entidade que indexa trabalhos no mundo, trabalhos de instituições, periódicos, artigos, e ela atribui um número de identificação digital, né, o DOI, que é o identificador de objeto digital. Ou seja, é tipo um CPF, tá? Dos trabalhos. Então, é mais uma base de dados. Aqui a gente está recorrendo a todas. Mas se por algum motivo você quiser tirar, por exemplo, não quero que venha similaridade obtida lá do Crossref, é só desmarcar aqui em uma dessas caixas. Aí você pode estar se perguntando, mas para que eu faria isso, Bruno? Não sei, né? Mas é uma opção da instituição. Você fala, não quero que venha similaridade na internet. Tudo bem, a gente não vai trazer nada da internet para você na similaridade, só o que tiver em outras fontes. E aí, só para terminar aqui, referência cruzada, ou seja, cross-ref de conteúdo publicado. O cross-ref tem conteúdo que publicado e conteúdo que ainda não foi publicado. E a gente tem os dois aqui. E por fim, mas não menos importante, publicações. O que são as publicações? São jornais, periódicos, artigos. Sabe aqueles grandes grupos editoriais? Então, Scientific American, Wiley, Springer Nature, Elsevier, tem um monte, né? Todos esses estão fazendo parceria. Então, aqui a gente está pegando tudo, tá? Bem, tô vendo que muita gente aí tá verificando o acesso pelo chat, que bom, podem fazer isso. E aí, só para concluir a parte de configurações, vocês veem que não tem muito segredo aqui nessa parte de comparação. Aqui eu estou trazendo a base de dados e agora eu tenho como pré-definir para todos os documentos que entram na minha conta pessoal, se eu vou querer excluir do relatório as ocorrências que se enquadrem nessas categorias aqui. Pequenas correspondências. Então, eu posso falar assim, olha, eu estou configurando a minha Turnitin para que nos relatórios não sejam catalogadas similaridades com trechos pequenos. E o que é pequeno? Você que vai dizer. Eu falo assim, pequeno para mim são 10 palavras ou mais. E aí eu posso definir aqui.
A priori. Isso aqui eu estou fazendo a priori. Isso tudo que eu estou fazendo aqui eu posso fazer a posteriori, no documento também. Então, pensem bem se vocês vão mexer isso nos ajustes ou se vocês vão mexer nos documentos, tá? Em si. Aí eu posso fazer isso também com referências, e é a parte da citação que me perguntaram lá se dá para excluir por filtro. Dá, tá? Então, você pode clicar aqui em referências e você vai excluir. Menções, aqui é citação direta, né? Citação em bloco de texto e citação de... As duas são citação direta, tá? Então, você pode marcar as duas, se for o caso. Isso aqui, como eu falei, não precisa fazer a priori. Você pode fazer tudo no documento, mas se quiser configurar para a conta inteira. E, por fim, citações. Então, desculpa, eu confundi tudo. Eu vou rebobinar aqui. Menções e citações é o que eu falei de citação na mesma linha, né? Ou no corpo do texto, ou com recuo. E referências bibliográficas, óbvio, é a parte de bibliografia. Tá? A parte que está lá no final, normalmente, do texto. E a gente vai identificar essa parte através do título. Bibliografia, referências bibliográficas, trabalhos citados, etc. Então, eu não preciso marcar nada aqui agora. E eu vou direto para os meus arquivos. Como que eu faço para o trabalho entrar aqui? O que eu posso fazer de primeira mão? Eu posso fazer um upload, como eu mostrei para vocês, o trabalho do Joãozinho. Tá? Quais são os requisitos para esse trabalho? Os requisitos do arquivo. Eles estão aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui só para vocês verem. Tá? Ele não pode ter... O trabalho, o arquivo total, né? Ou seja, se eu estiver mandando um zip com mais de um trabalho, eu posso fazer isso. Mas o tamanho total desse zip não pode exceder 200 MB, sendo que cada arquivinho dentro do zip não pode ter nenhum que exceda 100 MB sozinho. Tá? Os arquivos individuais devem ter pelo menos 20 palavras. Tá? Então, independentemente do formato, se ele for PowerPoint, se ele for Word, Doc, DocX, PDF, PPT, não importa. ODT, ele tem que ter mais de 20 palavras e menos de 800 páginas. E, como eu falei, o zip não pode exceder 200 e nem conter mais de 100 arquivos, e nenhum arquivo individual pode ter mais de 100 MB. Tá? Dito isso, nós vamos agora para a parte de análise. Então, aqui eu vou fazer o upload de um arquivo, eu posso fazer dessa forma. Eu posso adicionar uma pasta, se eu quiser. A pasta, para que ela vai servir? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou adicionar uma pasta como exemplo aqui. Então, eu vou colocar aqui, ifs, nome de vocês. Aqui eu vou selecionar se eu vou usar esse trabalho para indexação ou não. Ou seja, se esses trabalhos que entrarão nessa pasta serão indexados, agora vocês já sabem o que é indexado, se eles vão para o repositório, se eles vão ser armazenados ou não. Pode ser que eu só queira gerar o relatório para eles, mas não queira armazená-los no repositório. Então eu marco ou não essa opção aqui e eu clico em adicionar. Daí, eu já tenho a pastinha nova aqui, eu vou clicar em editar. E nesse editar, eu consigo permitir link de envio para alunos. Algumas pessoas estão perguntando se tem acesso para aluno. Então, o aluno ele vai poder enviar trabalhos direto para o professor através do link. E aí, quando o aluno vai ter acesso ao relatório? Nesse caminho aqui, só se o professor compartilhar o PDF com ele. Porque o acesso no nativo a gente recomenda para professores. Mas é o que eu falei, a instituição que está usando, que está fazendo os cadastros. Mas a gente recomenda para professores. E aí o aluno vai poder enviar através de um link. Então eu vou editar a pasta que eu acabei de criar, permitir link para alunos, permitir link de envio para alunos. Eu vou estabelecer uma data. Vamos supor que isso aqui é uma tarefa, que ele tem data. Eu vou estabelecer uma semana para a pessoa entregar isso aqui. E ele vai criar um link. Eu vou copiar esse link, eu vou salvar aqui as alterações. E aí eu vou abrir esse link no navegador. Então, esse link eu vou compartilhar com os alunos, né, para que eles possam fazer o envio. E aí eles vão fazer o envio direto por aqui. Quando eles fizerem esse envio, eles vão selecionar o arquivo, as configurações eu já falei para vocês, são as mesmas. Esse arquivo vai entrar direto na pastinha que está aqui, na pastinha ifs, né, que eu acabei de criar. Então, o aluno, por sua vez,
vai receber uma confirmação de que ele enviou esse trabalho por e-mail. Vai chegar no e-mail que ele colocar aqui, tá? Ele vai receber uma confirmação que o trabalho foi enviado, chegou na caixa do professor. Então, em linhas gerais, tem esses dois caminhos de inserir trabalho, né? Ou você faz upload do arquivo aqui, você pode selecionar os arquivos por aqui, ou ele vai ser enviado por link. Vamos agora nos dedicar ao relatório de similaridade. E por fim, lá no finalzinho eu vou falar do Moodle, para não confundir a cabeça de vocês agora, deixa quando o Moodle vier, aí vocês vão poder ver na prática. Mas eu vou falar que é muito simples, como o André falou, então eu vou falar mais para o final, tá bom? Estou olhando aqui se tem dúvida, pergunta. Aí tem umas pessoas aqui, vou parar 2 segundinhos para ler. Arquivos em LaTeX, sim, Jefferson, identifica sim. LaTeX é uma linguagem detectada pela Turnitin. Tentei criar uma pasta na versão da IFES, mas essas opções não aparecem. Pode ser, Marise, pode ser que seja uma questão de configuração lá no administrador. A opção que você está falando talvez é do link. Tem uma opção que o administrador dá conta, isso é o nível acima dos professores, a pessoa que te convidou vai ter que permitir envio por link. Tem uma configuraçãozinha lá. Então, vale dar uma olhada se essa opção está habilitada, tá? Porque se não tiver, é por conta de alguma configuração lá do administrador. E aí o anônimo aqui perguntou do Cielo, CAPES. Sim, porque isso está na internet, tá? Então essa aí vai vir como base de dados da internet. CAPES, Cielo, periódicos, tudo isso vem como, por exemplo, repositório UNB, repositório USP, teses USP, né? Então sim, a gente está varrendo essas bases de dados, DocPlayer, Cielo, né? Aquela Handle, né? Tem bastante site que faz essa indexação e reprodução de trabalhos. Então, ele cria direto e não deixa a opção de indexar. Então, talvez, Marise, seja a configuração de indexação de trabalhos também que o administrador pode ver. Depois, se precisar, me manda um e-mail, a gente vê essa configuração lá. Talvez ele não tenha aberto para os usuários a opção de indexar ou não, tá? Isso é manejável no administrador também. Usuário e senha para acesso serão dados. Aí acho que pode ser uma pergunta aí para o André. Depois ele pode responder. Você pode responder aqui no Q&A se quiser, André, sobre a parte de cadastro. Bom, vamos ao relatório, gente. É o mais importante. Chegamos aí. Então, vou analisar dois, tá? Eu vou mostrar primeiro aquele de 17%. Eu vou começar por ele, para a gente ver o que a gente encontra nele aqui. Depois eu paro para ler mais perguntas de vocês. Beleza. Deixa eu até voltar esse item aqui. Pronto. 18%. Tem um trabalho, eu estou olhando para ele pela primeira vez, tá? Eu posso verificar se tem algum filtro previamente aplicado por aqui. Eu estou vendo que não tem nenhum filtro, né? Eu não apliquei nenhum filtro prévio. Esse filtro de exclusão aqui, ó, excluir do relatório. Então, eu estou considerando tudo. Tá? Aqui está vindo o percentual máximo. E eu estou varrendo todas as bases de dados. Então, eu estou varrendo tudo que a Turnitin tem e não estou excluindo nada a princípio. Então, 18% é o percentual máximo que está vindo dessas fontes aqui de dados. Tá? Então, ao fazer uma observação rápida aqui, eu consigo ver internet, já respondendo a pergunta do colega, né, desses repositórios como eDoc, DocPlayer, eDoc, mas estou vendo algumas coisas estranhas assim, só de bater o olho. Estou vendo um cola da web, primeirão aqui, estou vendo um Wikipedia, né? Vejo aqui alguma coisa do Crossref, que é uma outra base de dados. Estou vendo outra coisa aqui de trabalhos enviados, que é outra base de dados. E se eu rolar mais aqui, provavelmente vai aparecer também publicação, né? Que são aqueles periódicos, como eu falei. Então, essas são as bases aí que eu tô varrendo, né? E aí eu vou começar pelo que está em cima. Então, a gente organiza da seguinte forma, por ordem de percentual. Tudo isso aqui está dando 18%, 3%, 2%. Aqui eu estou vendo um site, não significa que seja o único que trouxe essa similaridade de 3%, eu vou explicar o que significa isso. E eu estou vendo cores diferentes. Aqui eu estou vendo 1, azul, 2, verdinho, 3, roxinho, 4, verdão,
5 marrom, sei lá. E aí eu vou começar a analisar. Então, quando eu clico em cima de uma dessas aqui, eu vou começar pela mais maior, né? Pela maior. E aí eu estou vendo aqui, Wikipedia. Eu tenho o site, se eu quiser acessar, eu clico nele, ele vai me levar aqui para o site original. E eu estou vendo o texto lado a lado. Então eu posso fazer uma varredura bem prática aqui, né? Estou vendo aqui a similaridade 1, eu estou vendo similaridade geral, e eu tenho aqui como navegar. Vocês estão vendo 1 de 2, ou seja, eu tenho essa similaridade dividida em 2 trechinhos. Eu tenho um pedaço lá no final, que é uma frase que está no mesmo verbete lá da Wikipedia. É um trechinho um pouquinho menor. Então eu tenho um trecho grandão. Eu estou vendo que ele está literal, tá? Então eu estou vendo assim um parágrafo. Algumas coisas levantam bandeira aqui, né? Levantam a orelha da gente do alerta. Eu estou vendo que a formatação, né, desse trecho, diferentemente do resto do trabalho, está totalmente desformatado, né? Ele não está com um espaçamento, um e-mail, ele não está justificado, a fonte está diferente. Então, isso aqui já me dá vários indícios de um copia e cola, né? Então, desses 18%, 3% são compostos por um trecho bem literal, como vocês estão vendo, não tem nada de diferente da Wikipedia. Então, isso é um problema, né? Então, num trabalho de 18%, eu já encontrei 3% que são um problema. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Vamos para o segundo aqui. Tá. Aqui eu estou vendo que é o quê? Que é um trecho em inglês de uma citação direta, traduzida, né? Uma tradução livre. A citação está aqui, está referenciado, né? Eu estou vendo a referência aqui. Depois eu vou ter que verificar na bibliografia para ver se está batendo. E aí eu estou vendo aqui o trecho aparecendo. Ele é uma tradução, ou seja, está aqui, ó, tá coincidindo com uma outra obra, provavelmente é a obra original. Eu posso acessar esse texto se eu quiser, né, visualizar o texto completo. Eu posso também excluir. Nesse caso, eu estou verificando que não caracteriza um problema, né, de cópia, porque é uma citação direta, ela está aqui, né, está no corpo do texto. Então, beleza, SA2. Vamos pular logo para 4 aqui. Vou pular 3, vamos para 4. Menos de 1%. Menos de 1%. Por que eu tenho um percentual tão baixo? O percentual, gente, é referente ao tamanho do trabalho. Então, quanto maior o trabalho, o percentual vai ser relativo. Então, quanto maior o trabalho, maior 2% desse trabalho serão. Maior 1% desse trabalho, ou menos de 1% será. Então, esse menos de 1% que eu estou vendo aqui, num trabalho de 50 e tantas páginas, não vai ser a mesma coisa que o menos de 1% de um trabalho de 8 páginas, certo? Uma matemática básica. E aí eu consigo ver que menos de 1% desse trabalho também tem, agora sim, com formatação, mas está bem literal aqui, né? Então eu estou vendo aqui que são 3 parágrafos. E como eu falei para vocês lá no começo, plágio, ele tem muitas caras e ele é objetivo. Então, plágio é plágio, não tem discussão, meio plágio. Plágio é objetivo. Então, isso aqui também não pode passar. Então, percebam que eu peguei 2 trechos, pelo menos, o trecho 1, né? E o trecho 4, extremamente preocupantes. A gente viu os sites aqui, né? Que são sites duvidosos e tudo mais. Wikipedia, cola da web. Então, esse trabalho de análise qualitativa é um trabalho que a gente vai ter que fazer em todos os documentos. Não tem como. A Turnitin não vai prescindir a leitura dos trabalhos. Ela não vai fazer com que vocês não tenham mais que ler os trabalhos. Ela vai ajudar compilando essas informações. Então, se eu bato o olho, eu faço uma varredura nessas fontes, eu já olho aqui, cola da web e Wikipedia, eu já falo, opa, peraí. Outras coisas que me dariam, opa, peraí, além disso, né? Eu estou analisando um trabalho. Os sinalizadores, as marcas de alerta. Quando tem a bandeirinha vermelha, já é mais um indício. A gente vai somando indícios. Se o trabalho preenche todos os requisitos, né, das más práticas, o trabalho tem problema. Então, aqui, a bandeirinha vermelha. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos sinalizadores, depois eu volto para a análise das fontes. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos sinalizadores. Então, esse trabalho, além de ter aqueles trechos grandões
problemáticos que eu mostrei para vocês, ele ainda tem caracteres substituídos. O que significa? Significa que esse cara tentou enganar a ferramenta trocando letras das palavras. Então, esse cara pegou toda a letra O, vocês estão vendo aqui o O está circuladinho em vermelho. Ele pegou toda a letra O desse trecho e trocou por uma letra de um alfabeto que não seja o latino, na tentativa de driblar a ferramenta, na tentativa de enganar a Turnitin, falando assim, ó, isso aqui que você está lendo não é português, tá? É russo. Né? Então, ele tem essa artimanha aí de trocar a letrinha, tentando enganar a ferramenta, tá? E aí eu vou ver aqui, tem mais letra do grego. Se eu rodar esse trabalho, eu vou achar mais problema, tá? É que é um trabalho grande, então a gente tem vários trechos aí que podem ter problemas. Então eu vou ter que analisar um por um, mas eu já achei ali o texto todo trocadinho, né? Letras trocadas. E aqui, ó, outra coisa que ele tentou fazer foi intercalar letras em branco, esse W que está aqui, esse X que está aqui, esse S, esse X de novo, e ele poderia fazer isso num trecho muito maior. E quando ele faz isso, de novo, ele está tentando descaracterizar a natureza daquele texto. Ele está tentando enganar a ferramenta de um outro jeito, ele está colocando letra em branco. Uma outra coisa que ele poderia fazer também em branco seria colocar aspas em branco. Porque aí vai ter a ver um pouco com a natureza da Turnitin. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um filtro aqui de exclusão, né, de menções, ou seja, eu posso desconsiderar o que está citado e o que está com recuo, né, na página, ou seja, o que está entre aspas ou o que está formatado com recuo. E aí, os alunos, sabendo disso, habilitam desculpa, eles colocam aspas em branco para enganar a ferramenta, tá? Nessa tentativa, nessa esperança. E tem muitas outras coisas que eles podem fazer. Por exemplo, colocar textos bem pequenininhos, tudo em branco de novo, que a gente não vê, né, a olho nu, mas na tentativa de aumentar o tamanho do trabalho com um texto original. Então tem várias coisas ali que dá para fazer. E aí, nesses filtros aqui, só para mostrar para vocês como que funciona, então eu posso excluir as citações, ó, a gente está vendo que já caiu 2%, ou seja, significa que 2% desse trabalho estava vindo de citação direta, e eu posso também marcar aqui referências bibliográficas. E aí, automaticamente, eu vou mostrar para vocês lá embaixo, lá nas referências. Tudo isso aqui são obras, né? São trabalhos que foram utilizados por esse autor e por muitos outros autores, né? Então, quando eu faço um trabalho, é esperado, né? Bem esperado que essas linhazinhas aqui dos trabalhos, né? Dos livros e todas as fontes esteja bastante similar com outros trabalhos. Não significa que seja um problema. Então, o que eu posso fazer para facilitar? Eu posso excluir as pequenas correspondências, excluir as referências bibliográficas por aqui, e ele já apaga. E eu também posso fazer isso com aqueles trechinhos muito pequenos. Se a gente for aqui para baixo, ó, eu vou ter trechinhos aqui de 2 palavras, de 3 palavras, né? Bem pequenininhos. Então, o que eu poderia fazer também? Eu posso aplicar um filtro, aqui na engrenagemzinha, eu posso aplicar um filtro de exclusão de pequenas correspondências, a partir de 8 palavras. Então, eu posso excluir ali trechos de 10 palavras, por exemplo. Automaticamente ele recalcula, ó, já caiu para 12. Então, ele é muito dinâmico esse percentual. Tá? Cada mudança que eu fizer aqui nos filtros, ele vai glossar mais ou menos coisas aqui, né? Ele vai colocar aqui uma referência, né? E outra coisa que eu posso fazer, então, a visualização ela é feita dessa forma, em cores e números, para facilitar a sua análise. Ou seja, o que a gente encontrou de trecho similar nesse trabalho? A gente encontrou 53 trechos similares com outras fontes. Trechos. Não significa que a gente tenha encontrado 53 fontes. A gente encontrou muito mais fonte. Então, essa é a visão geral das fontes, que ela separa os trechos. E se eu quiser desmembrar isso para todas as fontes, eu vou mostrar para vocês, eu vou ter não só 53, mas eu vou ter 574, está aqui.
Por que que isso acontece? Porque, na verdade, o mesmo trecho de similaridade, ele vai estar em mais de uma fonte, tá? Então, se a gente pegar, vamos pegar aquele primeiro lá da Wikipedia. Ele está na Wikipedia, mas ele também está na Luz da Pedagogia. Mesmo trecho, ó. Está na Wikipedia, mas também está em outros sites. Aqui no Wikiwand também. Então, a similaridade é a mesma. E por que que aparece Wikipedia lá na cara? Porque o nosso algoritmo entendeu que a Wikipedia, vou voltar aqui no Visão Geral, a gente entendeu que a Wikipedia é o mais relevante dentre essas fontes aí. Parar aqui para ler os comentários. Bom, no chat eu tô percebendo que é coisa aí de acesso. Vou deixar o chat por hora. E aí eu vou aqui na Q&A. O Kleiner está perguntando aqui, como a Turnitin trata casos de similaridade de imagens? É uma boa pergunta, eu já vou falar sobre isso. E outras formas gráficas, eu precisaria de mais informação do que são outras formas gráficas. Mas falando em imagens, o trabalho pode conter imagens, a Turnitin não vai identificar similaridade nas imagens. Então, o que acontece? Eu vou mostrar um trabalho para vocês com imagens. Deixa eu ver aqui. Então, o trabalho pode, sim, conter as suas imagens. Essas imagens, elas não alterarão o percentual aqui. Ou seja, eu tenho aqui alguns trabalhos, eu só estou varrendo o texto, tá bom? Eu só estou varrendo o texto, identificando as similaridades no texto. Então, tudo que é texto... Agora, essa parte de outras formas gráficas, se você, com isso, você se refere a, por exemplo, tabelas, se elas estiverem em formato texto, reconhecível, né? Ou seja, um texto formatado ali, que o nosso robô consiga identificar, a gente consegue pegar tabelas. Mas se for uma imagem, por exemplo, não temos ainda como acessar essas imagens. Tá bom? Eu já vou voltar aqui na ferramenta, a gente vai explorar um pouquinho mais. Rita, detectado o plágio. Então, beleza, pegamos lá, tem como eu sublinhar, marcar. Então, no Moodle, você vai ter como fazer essas ressalvas aí. Pelo uso nativo, que eu estou mostrando hoje, o que você pode fazer, Rita? Você pode, por exemplo, para você mostrar para o aluno isso, então vamos voltar lá para o trabalho do plágio. Eu quero mostrar essa Wikipedia aqui para ele. O que eu posso fazer? Eu posso deixar numa visualização, se eu quiser, então eu posso deixar nessa visualização aqui ou na visualização de todas as fontes, tá? Você deixa na visualização que você quer e você clica na impressorinha, que está aqui embaixo, no canto inferior direito. Ele vai gerar uma visualização. E aí, olha só, ele tem esse relatório, né, resumido. E aí você pode apresentar, ele traz as fontes todas aqui, e aí eu vou rolar porque estão muitas. Ó, por que tem 500 aqui? Porque eu deixei no modo de todas as fontes, por isso que ele vai ter 500 fontes, ele está mostrando todas, mesmo as que estão com a mesma similaridade, né, com o mesmo trecho. Vou rolar aqui para a gente poder chegar no texto. E aí no texto vocês vão ver todas as glossas, né, da parte ali de similaridade, tá? Então, você tem como... aqui ele mostra, inclusive, se foi feito algum filtro. Ó, excluído referências bibliográficas, menções, citações e pequenas correspondências, tá? Então, do jeito que você quer ver o relatório, você imprime. Então, eu vou mostrar esse outro exemplo aqui. Eu vou imprimir esse aqui, agora com todas as fontes. Então, eu trago aqui os blocos, né, das fontes, e aí as glossas, porque eu mantive as glossas aqui, né? Os grifos. Então aqui eu consigo mostrar para o aluno. O que é o 39? Ah, o 39 está aqui. Tá? Vamos lá. Vou voltar no relatório. Vou mostrar, viu, Marise e todos, vou mostrar mais detalhe aqui. Como o Turnitin se comporta com algoritmos? Então, Lesiel, código de programação, a gente tem um segmento específico que identifica similaridade em código. Se vocês tiverem interesse, não a princípio, nessa ferramenta, não vamos identificar o código plagiado, né, o código similar ali. Tem uma alternativa para vocês. Se for do interesse, a gente pode falar com o gerente de contas para dar essa ampliada para ter uma identificação de código, tá? Bom, deixa eu ver só da Fabiana aqui, depois eu volto nas perguntas, senão a gente não avança.
Pode mostrar de novo onde clico para relatório. Sim, Fabiana, vou mostrar. Então, para você ter acesso ao relatório, é só clicar em cima do documento, tá? Então, o documento que você deseja, você vai clicar em cima dele e ele vai abrir uma nova janela para você ter o relatório. Aí, me perguntou aqui a Marise, como reduzir a similaridade? Então, como reduzir a similaridade? Vamos pegar esse trabalho aqui está ótimo, porque ele é um trabalho autêntico. Eu vou bater o olho aqui nas ocorrências. Ó, aqui eu tenho uma citação direta, que está entre aspas, bonitinha, com o nome do autor. Essa é a primeira, é a maior. 27%. Lembra que o outro que eu mostrei tinha 18% e tinha pelo menos 4% de plágio, problema. Aqui eu vou olhar algumas, para a gente ter uma ideia. Ó, aqui de novo, uma citação direta, nome do autor, tudo bonitinho. Aqui, mais uma vez. Então, eu estou percebendo que esse trabalho está feito aqui com muitas citações, de uma maneira bacana. Eu vou olhar esse autor para ver se ele está lá na bibliografia. Ele está aqui. Então, está tudo legal com esse trabalho. O que eu posso fazer, Marise e pessoal? Eu posso vir aqui nos filtros de exclusão e eu posso falar para a torneirinha assim, olha, eu quero desconsiderar o que está citado, ou seja, menções e citações. Ele vai cair aqui para 4%. Eu também quero desconsiderar o que está na bibliografia. Aí, olha só, sobraram 2%. Então, agora eu vou analisar o que sobrou. O que sobrou? Tirei bibliografia, tirei referências, citações. Sobrou o quê? Isso aqui. Isso aqui, ó, eu vou analisar, eu estou percebendo que é uma citação. Só que tem aspas dentro de aspas, ó. Por isso que deu um erro. Eu tenho uma citação, eu tenho uma aspa aqui, eu tenho uma aspa aqui, só que ele colocou aspas aqui. Por isso não foi identificado. O que eu posso fazer nesse caso? Eu falo, tudo bem, o filtro não conseguiu excluir porque o aluno formatou errado. Mas eu posso excluir direto aqui na página, ó. Eu posso clicar aqui em excluir esse texto. E eu posso falar, isso aqui é material citado. Também tem esse jeito. Tá? E aí já desapareceu ali. É claro que ele ainda vai aparecer mais coisa, porque como a gente sabe, eu não tenho só isso, né? Eu não tenho só aquela similaridade, eu tenho todas as outras aqui das fontes. Então, eu estou vendo que ainda tem 17. Então, eu preciso excluir mais 17, se eu quiser, para limpar, né? Para deixar zerado. A intenção nunca é zerar, tá? A intenção é deixar o que apresenta problemas e pontos de melhoria apenas. Então, por exemplo, vou pegar uma aleatória aqui. Olha só, trechinho pequeno. A arte representa sempre uma visão de um mundo em transformação. A arte representa sempre uma visão de um mundo em transformação. Eu posso encarar isso de duas formas. Eu posso encarar isso como um problema. Falo, nossa, é uma frase copiada. Ou eu posso encarar como uma frase curta e talvez comum. Falar, não, é uma coincidência. E aí, qual maneira que eu teria para limpar essa fontezinha? De novo, fazendo um filtro agora de pequenas correspondências. Então, eu vou considerar que 8 palavras não são relevantes para a minha análise, e automaticamente ele vai apagar aquele trecho. Ó, ele já tem agora, sobraram apenas 12. Se eu subir para 10 aqui, vai diminuir. Agora não sobrou nenhuma. Ou seja, eu tinha fontes super pequenininhas, 12 fontes de menos de 8 palavras. Se eu subir para 10 esse número aqui, menos de 10 palavras não me sobra nada, e eu fiquei com 0%, ó. Não tenho nada, então quer dizer, o trabalho está perfeito, está ótimo, né? Está original, tá bom. Então é um trabalho que eu poderia passar, e usando os filtros eu consigo ter essa visão, né? Eu consigo melhorar a minha visão do trabalho. E aí eu posso imprimir aqui, e ele vai mostrar o que foi feito, ó. Eu não considerei bibliografia, não considerei as citações, não considerei trechos de menos de 10 palavras, não excluí nenhuma fonte. E aí eu tenho o trabalho aqui para referência, tá? Vamos lá. Eu vou mais um pouquinho aqui e depois a gente vai para as perguntas, tá, gente? Só para a gente não ficar parando muito. E aí depois a gente vai para as perguntas. E eu quero fazer também um testezinho final com vocês, para a gente ver se mudou a percepção aí. Por fim, só para a gente não deixar de falar dos metadados. Vocês devem ter reparado que junto aqui, né, junto com o trabalho, você tem os detalhes do documento. Então, na eventualidade aí de uma suspeita, vocês podem sempre clicar aqui no detalhes do documento e
Se houver, vai ficar disponível. Então, deixa eu abrir um que tenha mais informação aqui para vocês. Então, por exemplo, eu já tenho uma suspeita, eu tenho bandeirinhas vermelhas, né? Eu já peguei trechos plagiados e tudo mais. E aí eu tenho aqui informações. Eu vou bater o nome do autor, ver se ele está coincidindo, né? Ver se ele está batendo com o nome que eu tenho. Eu vou bater com as datas de envio, a versão do software que foi utilizado. Então, são dados de documento que podem ajudar também numa análise, né? A gente vai somar, né? Toda a parte de similaridade, toda essa análise aqui com os sinalizadores e os detalhes, tá? Bom, agora eu vou só desenhar para vocês o Moodle. Então, como alguns já devem estar acostumados, a versão do Moodle é um pouco diferente, a minha é uma, de vocês vai ser outra. Essencialmente, quando a Turnitin for integrada ao Moodle, o que vai acontecer? Toda vez que vocês adicionarem uma tarefa, vocês vão ter a opção, e eu vou só mostrar isso, porque o relatório é o mesmo, então não tem necessidade de a gente aprender sobre o relatório de novo. Vocês vão criar uma tarefa, vocês vão fazer as configurações padrão do Moodle, né? Então, as configurações que vocês sempre fazem. E aí vocês vão encontrar, dentre os plugins aqui, o plugin de integridade, né? Pode estar em português ou em inglês. O meu está em inglês, mas o de vocês provavelmente vai estar em português. Plugin de integridade da Turnitin. Vocês vão selecionar essa opção, vocês vão habilitar a Turnitin naquela tarefa, e aí que vai entrar a parte dos alunos. Você tem um botãozinho aqui de acesso dos alunos, permitir que os alunos visualizem o relatório. E aí o aluno vai ter acesso ao relatório também, né? Ou seja, tudo que ele, quando ele enviou um trabalho, aquele percentual ele vai ver e ele vai poder já sair melhorando o trabalho dele. Falou, putz, deu 40%, deixa eu melhorar aqui. E aí essa cultura vai ser propagada na instituição. Além disso, tem os filtros prévios, né, que eu já expliquei, de bibliografia, de citação. A parte de indexação, que eu expliquei para vocês também, vocês vão selecionar para cada tarefa do Moodle, se vai indexar ou se não vai indexar. E a velocidade com que o relatório é gerado. Imediatamente, aqui é um envio só final, né? Ou seja, aquele envio primeiro é o final. O imediatamente e na data de entrega, ou seja, ele vai gerar duas vezes o percentual, uma quando o trabalho entrar e outra lá na data final. E por fim, só na data de entrega. Então, são essas configurações do Moodle. Eu passei um pouco rápido porque elas são poucas e também porque eu quero finalizar com vocês aqui com as perguntas. Mas isso aqui, no devido momento, né, a gente explora. Então, basicamente é isso que vocês vão fazer. E aí, o que vai acontecer? Quando vocês tiverem criado essa tarefa, vocês vão ter a Turnitin habilitada. Então, os alunos vão enviar os trabalhos. Aqui é a carinha do Moodle. Vocês vão receber e aí vocês vão ter como acessar o trabalho por aqui, clicando no percentualzinho. Então, tem aqui toda a interface do Moodle e o percentual que vai te levar para a janela. Aqui deu um errinho de comunicação, mas a ideia é que leve para a mesma janela que essa aqui. Então, é isso. Agora eu vou para as perguntas. E aí a gente vai para o teste final, tá? Teste final não se... Bom, tem bastante pergunta aqui. O arquivo do artigo, trabalho a ser analisado pode estar em PDF para fazer análise. Não. Décio, os formatos já mencionei algumas vezes, assim, ó, PDF, Doc, DocX, TXT, qualquer formato desses, tá? Então não é só PDF, só para relembrar. Beleza? Rodolfo, qual é o diferencial da ferramenta anti-plágio em relação a outros? Bom, Rodolfo, eu estou na Turnitin, tá? Então eu vou responder só de forma genérica. Eu considero a melhor ferramenta, mas talvez seja um pouco enviesado. Nossa base de dados, tá, Rodolfo? Nossa base de dados realmente é imbatível no mercado. Eu tenho certeza que o que encantou as pessoas aí que tomaram a decisão pela Turnitin foi justamente o acesso à base de dados, facilidade de integração, suporte, tá? Várias coisas, Rodolfo. Mas aí usa e depois aí você, melhor que eu falar, você fala para mim. Ah, gostei. Tá bom? Eu acho que você vai gostar. Eu acho que a Turnitin é uma empresa assim que está há muito tempo no mercado, né? Líder aí. Talvez o André tá pulando aí para dar uma palavrinha sobre isso. Mas quer falar, André? Não tiro nenhuma palavra que você colocou, não.
É isso Ah, tá aí. bom, beleza. Legal, não, é só porque eu vi seu vídeo abrindo, eu achei que você queria dar um comentário. Mas é isso, gente. Então, assim, vocês vão perceber que é a ferramenta líder, e é isso. Tem a base de dados, é muito ampla, tá? Então, eu acho que é o que vai ajudar vocês mais, porque a gente consegue ir além do que essas. Eu não conheço essa que você mencionou, tá? Não vou nem mencionar, falar diretamente, tá, Rodolfo? Não seria correto da minha parte, mas a nossa base de dados realmente tem essa vantagem. Bom. Participante anônimo, um dos plágios encontrados, se clicar em excluir, o olhinho, aquele olhinho, é possível depois voltar? Boa pergunta, participante, eu vou mostrar aqui. Se você exclui, por exemplo, um texto, eu vou excluir aleatoriamente aqui, eu dou um motivo para excluir, se quiser, se não excluo sem motivo. E esse texto, ele vai ficar aqui, ó, uma similaridade de exclusão. Se eu quiser voltar a ele, é só incluir de volta, incluir todos os blocos de volta. Bem intuitivo, tá? É isso. Tô indo um pouco rápido para dar tempo, gente, mas qualquer coisa eu volto, tá? Eu só tô indo direto ao ponto aqui. É possível detectar tradução. Flávia, a gente identifica a similaridade idioma com idioma, ou seja, português com português, inglês com inglês, espanhol com espanhol. Ipsis literis, tá? Nessa ferramenta, neste momento, não. Eu te respondo rapidamente assim. Nesse momento a gente não detecta. Num futuro bem próximo, a gente vai provavelmente trazer uma funcionalidade de identificar o que foi traduzido do inglês, em qualquer idioma. Então, eu estou em lá português, foi traduzido do inglês. Isso já existe em outras ferramentas, está sendo trazido para essa ferramenta aqui também, na nossa ferramentas da Turnitin, tá? Mas nesse momento, ainda não, tá, Flávia? Cloud, o Charles, percentual máximo de similaridade aceito. Charles, não tem um percentual máximo de similaridade que pode ser aceito. Vai depender da instituição, vai depender da análise do professor. Os trabalhos eles têm características diferentes. Eu vou mostrar um aqui que vai exemplificar o que eu estou falando. Tem um trabalho de direito, por exemplo. Cadê você? Aqui. 69%. Alto, né? E aí eu vou analisar esse trabalho e eu vejo que é muita lei, né, sendo citada, então tá, código penal, assim, então trechos aqui realmente notícias e tudo mais. Então vai depender um pouco da característica do trabalho. E eu acho que o exemplo que eu mostrei para vocês, um trabalho eu comecei com 18%, sendo que tinha muito problema. Um outro trabalho eu comecei com 27%, que não tinha nada de problema. Então não dá para você fixar um percentual sem olhar o trabalho. Beleza? Anônimo, melhor dizendo, em uma das fontes encontradas, se clicar em excluir o olho cortado, é possível voltar. Sim, já respondemos, né? Dá para voltar sim essa fonte, esse documento. Similaridade de imagem já falamos, né, Marise? Nesse momento não detectamos. Integração com o Moodle é o diferencial, vai ser legal mesmo, Rodolfo, certeza. E é isso, Rodolfo. E do mais, serviço, é qualidade aqui nas entregas, esperamos, né? Sempre fazemos o melhor para ajudar e dar todo o suporte para vocês. O plugin funciona em qualquer formato de arquivo, acho que já falamos também, não é só PDF, doc, docx, ppt, todas as especificações. Tabelas, também falamos, né, Marise? Se estiverem texto dentro da tabela, vou mostrar para vocês aqui. Acho que eu tenho uma aqui. Eu tenho tanto documento que eu uso que às vezes eu me perco, mas acho que é esse aqui. Então, se a tabela tem texto ali, conteúdo de texto, ele mostra. Quer ver? Ó, por exemplo, aqui está em formato tabela, ele está detectando, né? Aqui, por exemplo, ó, acho que eu tenho uma tabela aqui também. Peraí. Aqui, ó. Por exemplo, tabela, né? Tem o texto dentro da tabela, ele está detectando trechos de tabela, tá? Beleza? Como eu cheguei por falar. Fabiana, eu vou sugerir, infelizmente pelo tempo, eu não vou poder de novo resumir a parte do conceito do plágio, mas eu vou te convidar depois a assistir a gravação e recortar. A gente falou bastante sobre isso. Mas basicamente o plágio é a apropriação de propriedade intelectual de outra pessoa. A apropriação acontece por você não citar, né? Bem trocando em miúdos aí. Tá? Texto escrito em código de fonte, linguagem de programação, já falamos.
é possível uma adição para a gente ter essa detecção. Nessa ferramenta, a gente consegue fazer um pacote de extensão para a similaridade. Mas nesse presente momento não seria detectado também o código de similaridade, tá? O código de programação, desculpa. Décio, obrigado. Então, gente, vou fazer assim, daqui a pouco eu volto e aí eu fico mais alguns segundinhos aí para tentar responder o que não deu tempo, para a gente respeitar total aí o tempo da apresentação. O que eu quero fazer com vocês? Vamos voltar lá para o Mente. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou mandar o link do Mente e eu vou mandar um link para vocês responderem uma pesquisa para vocês avaliarem a sessão de hoje, se vocês gostaram, se vocês entenderam e tudo mais. Então, eu vou mandar 3 links de uma vez para vocês no chat, sendo que um deles é o Mente, né? Outro é um link de ajuda, de teoria, que eu vou mandar de novo para vocês por e-mail. E o outro link, o último link, é um link de avaliação da sessão. Eu peço que todo mundo que conseguir responda lá, avalie a sessão, se vocês gostaram. Vamos voltar para o Mente agora? Clique aí no Mente de vocês. Eu quero fazer a avaliação pós-sessão. Quem tiver comigo ainda... Depois eu fico, ó, talvez, alguns segundinhos a mais aí no vídeo, e depois, se vocês tiverem que ir embora, vocês podem assistir o vídeo. Depois eu vou responder todas as perguntas que eu não respondi ainda, tá bom? Vamos lá, 30 pessoas. Quero chegar a 100 pessoas, quem sabe? 40. Então, primeiro link é o Mente, segundo link é um guia para vocês, terceiro link é uma pesquisa de satisfação da sessão. Bom, vamos com os guerreiros aí que estão entrando. E se vocês puderem entrar depois, enquanto está rolando, fiquem à vontade. Vamos lá. Em relação agora ao Originality, como vocês se sentem agora? Será que vocês vão falar não conheço? Será que vocês vão falar conheço, mas ainda não consigo usar? Será que vocês vão falar, não, já tô ali mais confiante? Vamos ver se mudou o feeling de vocês. Aí, ó. Tem gente que já falou, não, tô mestre. Muita gente ainda precisa usar. Eu sei que, né, a gente é professor e de acordo com a taxonomia de Bloom lá, a gente precisa botar a mão na massa para aprender, não é mesmo? Então, acho que vai ficar mais claro conforme vocês usarem, né? Então, beleza. Olha lá. Mas muito mais gente já mudou um pouquinho, né? Agora já tá um pouquinho mais confiante. Beleza, obrigado aí pelos participantes. E agora? Qual a porcentagem máxima de similaridade? Qual a resposta certa? Qual a resposta mais legal que vocês dariam? Depende. Entre 1 e 10, depende. Entre 10 e 20, 0. Olha lá, já mudou também, né? Se eu tivesse que dar uma, assim, né, mais próxima do que eu pensaria no depende também. Né? Similaridade sempre depende, porque tudo que a ferramenta traz, a princípio, é encarado como uma similaridade. O plágio, ele vai ser identificado ali dentro dessa análise, né? Ai, que bom, mas bom ver que a esmagadora maioria está comigo. E agora o plágio. Quanto de plágio? Quanto de plágio que vocês vão aceitar? Depende. E 0. Entre 1 e 10. O plágio, ele pode... um plágio pequenininho ali, né? De 1 e 10, às vezes ele até acontece, é uma boa oportunidade de você ensinar, né? O jeito certo de fazer, né? O plágio ele deve ser controlado, então eu dei alguns exemplos ali que não podem passar. Você não pode deixar um trabalho ser publicado contendo plágio, né? Mas a resposta aí mais próxima do que eu penso é 0 também, mas é um processo. Então, talvez no primeiro momento você possa ter 10%, 5%, e aí você ajusta, né? Bom, agora você está avaliando um trabalho que deu 2% de similaridade. Você está olhando ali, similaridade, o que você faz? Você aceita, você rejeita, você confere sempre porque você não sabe, ou você não sabe o que fazer. Eita, olha lá, a maioria confere, né? A maioria confere. É isso, né? O percentual de similaridade, a princípio, é só similaridade. O plágio, ele tá nos detalhes, ele tá numa referência que não foi feita, né? Ele tá num copia e cola, então vai ter que ser analisado. A esmagadora maioria tá comigo nessa aí.
Bem, agora mais duas perguntinhas bem rápidas. Objetivas. É possível processar similaridade de imagens? Falei várias vezes. Verdadeiro ou falso? Imagens, gente. É possível? Hoje na ferramenta. Então, vou explicar, então, novamente. Assim, eu estou vendo que algumas pessoas ainda colocaram verdadeiro. A resposta é falso. Hoje a gente não consegue verificar a imagem, só texto, tá? Então, só para esclarecer de vez, é bom a gente fazer essa checagem. Agora a gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo, né? Então, a imagem a gente não consegue verificar. A gente até processa, então talvez a pessoa que respondeu verdadeiro pense, pode ter imagem no arquivo? Pode ter imagem no arquivo. É que a gente não processa a similaridade das imagens, tudo bem? Esclarecido? Beleza. Quais as características a seguir? Deve, então é obrigatória. Todas aí são possíveis, mas uma é obrigatória. Uma é assim, se não tiver cumprindo, o arquivo não é aceito. Boa. Vamos ver as respostas aí. Grande maioria tá na resposta aí de ter mais de 20 palavras e menos de 800 páginas. E, de fato, essa é a única condição sine qua non aí, né? É a única condição obrigatória. As outras são possíveis. Ele pode ser PDF, não é exclusivo, né? Ele pode ser indexado, não é obrigatório. Como eu falei, tem trabalho que às vezes você fala, não, vai ter versão, eu não vou indexar. E não possui imagem. Ele pode ter imagem sim, tá? Então, é isso aí. Gente, é o fim, então, do nosso mente aí. Agradeço. Por favor, respondam a pesquisa aí de satisfação. A gravação chegará para vocês por e-mail. Para quem precisar ir embora, a gente chegou aí no limite do horário. Então, agora eu vou focar na parte de perguntas aí. Quem precisar ir embora, agradeço muito pela presença e desejo um ótimo uso aí para vocês. Obrigado, viu, gente? E agora eu vou responder as perguntas aí. Quem não puder ficar, depois acompanha o vídeo, tá bom? Vamos lá. Pergunta aqui do Dirceu. Traduções, texto do inglês para o português. Então, Dirceu, eu acho que eu falei um pouquinho já sobre isso, vou recapitular. O que for, a gente, num futuro próximo, a gente vai ter a possibilidade de identificar o que foi traduzido do inglês, e não o contrário, e não o que foi traduzido, por exemplo, do português e vertido para o inglês, tá? Jacimara, ao detectar o plágio, a possibilidade de marcar no texto. No Moodle, sim. Aí no Moodle você tem as ferramentas de edição ali do Moodle mesmo, né? Então você pode editar o documento ali no Moodle, fazer comentários e tudo mais. Na ferramenta nativa que eu mostrei, tem que ser gerado o PDF, ou seja, tem que ser impresso o trabalho, e aí você pode fazer anotações no PDF mesmo, mas aí por outros meios, né? Então, você pode mandar os comentários por e-mail, por voz, por WhatsApp, manda o PDF, manda um áudio falando o que o aluno tem que fazer. Porque a ferramenta nativa, né, que é o jeito que eu mostrei mais detalhadamente hoje, que não é pelo Moodle, não pressupõe essa parte de comentários ali interna, tá bom? Então, os comentários têm que ser feitos de alguma forma alternativa ou pelo Moodle quando estiver integrado. Possível editar, acho que é a mesma pergunta aqui, né? Editar ou escrever no texto avaliado, acho que está bem respondida. Chat foi perguntado quantidade de palavras que é considerado plágio. Como eu falei, eu acho que o plágio é objetivo, né? E ele é difícil de detectar, principalmente para esses trechinhos muito pequenos. Acho que vai depender da característica. Por exemplo, se é uma frase, vamos pensar assim, se eu quiser me apropriar de uma frase do tipo, tudo que eu sei é que nada sei. Eu vou falar que essa frase é minha, né? Acho que seria um problema. Ao passo que se eu falar assim, de acordo com o autor supracitado, pode-se compreender que o texto trata de... É um texto que é um trecho que pode ser muito coincidente, mas que não é um plágio, necessariamente, não é um trecho patenteado, né? Então vai depender um pouco da característica, não tem uma receita de bolo. Se tiver algum... Aí é uma diretriz da instituição, é muito mais da instituição, o que é plágio, o que não é, o que a gente entende como plágio, tá? Anônimo aqui, eu não sei quem foi, mas beleza. Além da gravação, vídeo tutorial.
Então, Charles, tem um videozinho que eu gravei, sim. Eu vou depois mandar para vocês também um vídeo de 10, 15 minutos, bem resumido, que a gente tratou hoje, tá? Gravação, sim, será disponibilizada. Vai chegar por e-mail para todos os participantes, tá? Sim, gravação, já perguntou aqui o Francis, não sei. Bom dia, obrigado, Maria, Isabel. Link para acessar o Moodle aí é com a instituição. No momento ainda não está lá, a Turnitin ainda não está habilitada no Moodle de vocês. Só, você me permite, Bruno? Opa, vai lá, pode, claro. Porque é o seguinte, a instituição já foi conversado, isso é uma questão da versão do Moodle. No E Moodle. isso será resolvido até julho. A gente está conversando, nós temos a versão 3.1, precisa um mínimo de 3.5. E pedir também para você, Bruno, o link da gravação e o arquivo que você apresentou, você poder mandar para a gente, que a gente também coloca o link e o arquivo via o sistema de comunicação nosso aqui também. A O gente faz arquivo você fala a PDF, apresentação? por PDF, Posso compartilhar, sim, sem problema. Aí você compartilha que a gente também coloca aqui, a gente faz uma divulgação para aqueles que entrarem no site do IFES. Não, sem problema. Compartilha Beleza? com certeza. Beleza. Vou continuar aqui só para a gente zerar. Francis, obrigado aí pela iniciativa. Matheus, resultados vão aparecer para o aluno quando enviarem no Moodle, sim. Então, aí, Matheus, no Moodle, a configuração que você faz é se você permite o aluno visualizar ou não, que eu mostrei rapidinho para você. Se você permitir que o aluno veja, ele vai ver no mesmo momento que você puder ver. Lembra aquela velocidade que eu falei, que tem 3? É assim, gerar imediatamente e na entrega, ou gerar só na entrega? Então, vai depender disso, mas o aluno vai ter acesso sim. Então, se você, por exemplo, habilitar lá, o aluno pode ver imediatamente, ele vai ver na hora. E aí ele já vai conseguir fazer as revisões dele. E se você colocar a opção do meio, que permite o reenvio, ele vai ver o primeiro lá, fazer os reenvios e poder melhorar o trabalho dele também. A cor é totalmente aleatória, Wanderson, tá? Aquelas cores azul, vermelho lá dos blocos, né? São totalmente arbitrárias e não tem nenhuma correlação com a gravidade ou não da similaridade. É só para facilitar a visualização mesmo, tá? Obrigado, Lourenço, pelo feedback. Bom, temos aí, ficaram 70 pessoas, eu vi que tem muita coisa no chat, imagino que sejam agradecimentos aí. Mais uma aqui da Marise. Utilizar software associado a envio de arquivo de revista. Aí não sei se é uma pergunta ou uma sugestão, mas o uso pode ser feito da maneira que vocês quiserem, Marise. Se for, por exemplo, usado para verificar artigos, né, de revista, pode ser feito. Pergunta. Aí tecnicamente pode, né, Marise? Você pode usar para qualquer tipo de trabalho, não há um limite de quantidade de documentos. Então, o uso ele é desenhado muito por vocês, tá? De forma automática. Podemos utilizar software associado a envio de arquivos de revistas de forma automática. Olha, eu não sei se eu estou entendendo 100% a sua pergunta. Deixa eu ver se eu consigo te abrir o microfone aqui para você poder falar, porque eu não sei se eu estou captando. Deixa eu achar aqui. Marise. O Bruno, ela está perguntando o seguinte: a gente tem um sistema aqui de revistas, chama OJS. Se Sim, eu tem conheço, sim. possibilidade de integrar o Turnitin a esse sistema, ou ela tem que pegar o arquivo de um artigo que foi enviado por um autor e para usar a ferramenta para depois ela saber se está acontecendo aí. Tá. Não, dá sim. Pelo JS, ele já vai ser indexado pela base de dados da JS, que é uma das bases de dados. Ele vai aparecer lá como publicações. Então, o artigo de revista ele vai aparecer como publicação. Lembra que eu falei que tem sites, tem Crossref e tem publicações. Então, ele é automático, tá? Se vocês estão subindo esses arquivos para o repositório das revistas, e eles são indexados na base de dados do OJS, que nem Web of Science também, é automático. Você não precisa fazer essa indexação desses trabalhos e jogar na Turnitin. Se você quiser, por sua vez, verificar um artigo que foi enviado por alguém e passar na Turnitin para ver a similaridade, você pode. É que eu estava na dúvida se era essa a pergunta, mas sim.
A Marise perguntou aqui. Isso, não é isso. Marise, não sei se... É isso ou não é isso, Marise? Quer falar ainda? Não sei. Consigo falar. Vou abrir para você falar, peraí. Então, gente, quem puder ficar aí, acho que a gente está num ponto bem Ô, Bruno, se específico. você, Oi. se você me permite, queria só dar um aviso pessoal. Aqueles que quiserem ter acesso ao Turnitin precisam preencher o formulário. Eu coloquei o link para o pessoal preencher. Todos aqueles que entraram no formulário, eles já estão cadastrados. Agora, eles precisam, ao cadastrar, eles vão receber um e-mail da Turnitin. Eles precisam acessar esse e-mail da Turnitin e clicar no link que a Turnitin manda para eles, para poder terminar todo o processo de cadastro. É isso. Bom, tá me ouvindo, Bruno? Uhum. É o seguinte, como no Moodle, ao enviar o artigo, o trabalho do aluno, ele já vai vir com o resultado do Turnitin, eu quero saber no caso do OJS, quando o autor anexar o arquivo lá, se já pode vir automático, ou eu tenho que pegar cada um, passar pela avaliação do Turnitin antes de mandar para avaliação dos pares. Eu queria saber se isso pode ser automático. Porque se eu pegar um artigo com 50%, 60% de similaridade, eu já nem passo para frente. Uhum. Pode. Eles enviam pelo Moodle esses artigos. Não, eles enviam pelo OJS. E aí você submete esses artigos no Moodle. Você passa esses artigos em uma Não, tarefa no Moodle. Não, é tudo no OJS. Tá, não é automático. Você vai ter que pegar esses artigos, subir em alguma fazer- tarefa. Você pode fazer um envio em massa, se for facilitar. Você pode pegar, por exemplo, os artigos em 10, em 20 e fazer o envio de uma vez e vai sair o relatório de similaridade. Pela OJS, não é automático essa geração de relatório pela OJS. Você tem que dar um jeito desses artigos entrarem na ferramenta para ver o relatório. O que eu estava entendendo é assim, se esses trabalhos que vão para o OJS, se são indexados no nosso repositório. São pela via de revistas de publicação. Mas para você... eu já podia fazer automático, porque aí eu não precisava desse trabalho. Mas já é 90% resolvido. é muito fácil. A ferramenta. É mais fácil porque você pode pegar, apesar de não ser automático, a geração do relatório, você, como eu falei, pode fazer um envio em massa, ou até mesmo dar um link, né? Eu mostrei o exemplo de geração de link, mesmo que você não faça via Moodle, você pode fazer pelo site mesmo nativo, né? E dar um link para esse autor para ele enviar o trabalho pelo link também. Ele preenche o formulário, envia, e aí já é gerado o relatório também. Você não vai ter nem trabalho de submeter o artigo. E ele já vai sair. Essa é uma boa ideia. A gente pode ter por exemplo, eu tenho acesso, eu tenho a conta. Agora a gente pode ter a conta da revista, André? Criar uma conta para cada revista? Pode. Se for o e-mail do IFES, pode sim. Que aí o ideal seria que cada revista tivesse, que aí já tem esse link, já cria o link, e a gente já vai ter tudo que for submetido passando pelo turno. Preenche, viu, Marise? Preenche o formulário como uma revista. O nome lá, coloca a revista falando de tal, o e-mail da revista que a gente cria. Eu não sei se a gente tem e-mail do IFES, mas aí a gente pode pedir a Mas a gente cria, isso é de menos. e-mail, que aí eu acho que já resolve bastante o problema das revistas. Já vai ter que tudo ter passado por antiplágio antes de passar pela avaliação. Acho que é o melhor caminho mesmo, pelo envio de link, né? Ou opção, como eu falei, aí vocês pode criar uma tarefa pro forma no Moodle, assim, e fazer um envio em massa, né? Mas aí talvez você fica mais trabalhoso, que você vai ter que criar perfil de aluno e tudo mais, né? Ao passo que se você pedir para a pessoa enviar para um link, é muito mais prático. Eu acho que é o caminho mais legal aí. Bem, eu enviei aí uma pergunta para acho que esqueci, fechei o nome dele aqui, mas ele tinha perguntado, preciso fazer análise, né? Similaridade aqui, na 1. Ele perguntou assim, entendi errado ou sem análise dos editores, ou, tô entendendo que ele seja de revista, mas, assim, sem análise dos editores, a automatização da similaridade não se sustenta. Eu estou interpretando aqui que, assim, a gente fornece, sim, esse percentual e ele tem que ser discriminado ali. Não, a gente não vai nunca falar, olha, aqui tem o plágio, né?
vai ser sempre uma análise humana, porque o conceito de plágio, até como a gente mostrou, ele é amplo, é elástico e institucional. Bom, gente, tem 50 aí pessoas, gostei aí da interação com vocês, tivemos muita participação. Então, eu mando para vocês todos esses recursos aí em breve, tá? Entre hoje e amanhã. Se vocês puderem aí também reforçar a pesquisa aí de satisfação do treinamento, que é o último link, eu agradeço. Perdão, agradeço bastante, tá bom? André, se quiser dar uma palavrinha com eles aí, senão a gente já vai encerrando, já Queria passamos. agradecer, Bruno, obrigado, viu, pela apresentação, também agradecer a presença de todos os colegas que estiveram junto com a gente e agradecer aqueles que, porventura, vão assistir a gente, porque mais pessoas vão assistir também a gravação, não puderam estar aqui com a gente. Eu reitero que os servidores do IFES, neste momento, eles, para ter acesso ao Turnitin, eles precisam acessar o formulário que foi disponibilizado pela comunicação da ACS. Para que eles tiverem dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente faz a indicação desse formulário. E depois desse formulário, o APRP já vai cadastrá-los no Turnitin, vocês receberão um e-mail, e a partir desse e-mail vocês precisam entrar nele e terminar o cadastro no Turnitin, e aí vocês vão ter o acesso. Os alunos terão acesso por e-mail, como o próprio Bruno informou aí, os docentes e servidores, enfim, né? Podem fazer um grupo e vincular os alunos a esse grupo até que o Moodle possa sofrer essa alteração de versão, e aí a gente vai também ter o acesso ao Moodle. E isso deve acontecer até julho. E a gente já conversou já com os colegas do CEFOR, que eles estão trabalhando nisso também. Então, obrigado, a gente fica à disposição. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, então, André. Até a próxima, pessoal. Bom dia para vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Um abraço.